Sabendo que há vários tipos de investidores na bolsa de valores, investidores que assumem riscos diferentes e adotam estratégias diferentes. Hoje falaremos dos investidores a longo prazo, os investidores que se tornam sócio de boas empresas por acreditarem em seus fundamentos. Essa técnica de investimento, chamado buy and hold, pode apresentar algumas armadilhas para o investidor iniciante. Hoje falaremos dos principais erros de um holder iniciante. Eu sou o Leandro Castrup e estou aqui para te ajudar a desbravar o mercado financeiro, sempre com muita simplicidade e humildade. Vem comigo! Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Só assim, o algoritmo do YouTube pode levar esse vídeo para pessoas que também precisam desse tipo de conhecimento. O seu gostei é muito importante. Embora ajudar seja uma paixão, editar, fazer tudo isso daqui tem lá seus desafios. Já vamos deixar claro alguns conceitos. Quando falamos do tipo de investidor ou de investimento, há basicamente 3 tipos de estratégia: day trade, swing trade e buy and hold. Em algum outro vídeo falaremos das 3 estratégias de uma maneira aprofundada. Hoje falaremos especificamente da estratégia buy and hold. Há muita conversa na internet, existe uma espécie de guerra entre os especialistas de cada estratégia, tentando provar qual é a mais eficiente. Uns falam que day trade não funciona, outros falam que o buy and hold que não funciona. A grande verdade é uma só: ambas as estratégias funcionam. Por isso que temos histórias de sucesso em ambos os lados. A questão mais importante aqui é quão disposto você está para fazer isso dar certo. Eu tenho bons amigos que são trader, que utilizam da estratégia do day trade e obtêm muito sucesso. Assim como eu tenho amigos que investem utilizando da estratégia do buy and hold e também têm muito sucesso. Claro, os traders que decidem pelo day trade ou swing trade transformam essa estratégia numa profissão. Eles vivem em função disso. Os investidores que decidem pela estratégia do buy and hold normalmente têm um outro emprego, têm um outro trabalho e utilizam do seu salário como principal ativo. Então, escolha a estratégia que mais se adequa à sua situação atual e vamos investir. Vamos falar de alguns erros, mais precisamente 8. Número 1. Não escolher a estratégia mais adequada para você ou misturá-las. Se você tem um trabalho muito corrido e costuma fazer trader nos intervalos, no horário de almoço, a chance de você se frustrar ou obter prejuízo é muito grande. Claro, exceções podem acontecer. Mais uma vez, o cara que decide ser um trader, que decide fazer day trade, ele torna isso a sua profissão e acaba tendo dedicação exclusiva, uma dedicação como se fosse um novo ofício. Então, escolher uma estratégia e permanecer nela é essencial, seja ela day trade, o cara que compra e vende no mesmo dia, swing trade, o cara que compra e vende no curto prazo, até um mês, ou o buy and hold, que compra e vende a longo prazo. A ideia, basicamente, é comprar para não mais vender. Erro número 2. Vender boas ações quando há uma valorização. Isso seria mais ou menos como o erro anterior. O cara vai lá, compra um ótimo papel e porque ela teve uma valorização, ele decide vender e trocar do papel. Ou seja, basicamente ele estaria misturando as estratégias novamente. A ideia principal do buy and hold é comprar ações de boas empresas e mantê-las em sua carteira. Vender somente se extremamente necessário for. Número 3. Não monitorar a sua carteira. Buy and hold significa comprar e ficar com a ação por muito tempo, colhendo assim todos os seus frutos. Comprar e ficar por muito tempo não significa esquecer e só ficar esperando os dividendos. Nós temos que monitorar essa ação. Essa é uma das grandes reclamações que ouço de alguns pilotos lá da empresa. Eles querem achar uma ação, um investimento no qual você compre, jogue o dinheiro lá e nunca mais tenha que fazer nada, só ficar recebendo a renda passiva disso. Por mais que boas pagadoras de dividendos sejam empresas sólidas, tenham bons fundamentos, nós temos que monitorar, porque
Em algum determinado momento, pode ser que essa empresa venha a passar uma crise ou esteja perdendo a sua atratividade, por não estar mais respeitando aqueles atributos que nos chamaram a atenção. Então nós temos sempre que estar de olho em coisas como governança, a presidência, quais são os resultados que ela está entregando, se são resultados crescentes, se são sólidos, como está indo o setor, entre outras variáveis. É importante estar de olho em tudo que esteja relacionado àquela empresa. Afinal de contas, você é um dos sócios dessa empresa. A ideia aqui é comprar e não vender. Mas talvez você tenha que vender esse papel, porque às vezes a empresa já não atende mais a sua expectativa. Aqueles bons fundamentos que antes você via, agora não vê mais. Ou, quem sabe, você enxergou uma outra oportunidade no mercado. E você acha que isso não pode acontecer? Olha esse exemplo aqui da década de 80. Ou talvez esse outro aqui também da década de 80, ou esse. Tudo bem, não precisamos ir tão longe, não precisamos regressar para a década de 80 para ter exemplos. Podemos falar de uma empresa agora, de 2020, que antes era considerada uma ótima pagadora de dividendos e agora vive um momento muito difícil. Esta daqui. Número 4. Não diversificar a sua carteira. O nome em si já diz muito, mas vamos explicar um pouquinho melhor. Diversificar significa escolher ativos de setores diferentes e de origem diferente. Um exemplo de uma carteira muito utilizada seria a seguinte divisão: 25% em ações, 25% em fundo imobiliário, 10% em fundo multimercado, 15% em renda fixa e 25% em ações estrangeiras ou moeda. A pandemia por nós sofrida do novo coronavírus em 2020 demonstrou a importância de diversificar os seus investimentos. Quem estava 100% investido em ações viu seu patrimônio sofrer fortemente. Falando, por exemplo, em ações, quem estava 100% em ações de banco para viver dos dividendos, viu a sua renda mensal cair drasticamente. Isso porque o governo proibiu que os bancos distribuíssem um dividendo maior do que o mínimo obrigatório, que, como nós vimos no vídeo anterior, é de 25%. 5. Não reinvestir. Esse é um erro muito normal, que seria não reinvestir os dividendos. Quando você decide por não reinvestir, você deixa de aproveitar os juros compostos. A importância de reinvestir os dividendos é amplamente comentado, ainda mais quando você está na fase de acumular patrimônio. Por exemplo, vamos supor que eu queira ganhar R$5.000 mensalmente de dividendos. Para isso, eu teria que investir aproximadamente R$650.000. Até eu chegar nesse valor de R$650.000, eu vou reinvestindo todos os dividendos e fazendo os meus aportes mensalmente. Essa, com toda certeza, é a maneira mais rápida de acumular patrimônio. Depois que eu atingir o meu objetivo, nesse caso 650 mil, e os R$5.000 mensalmente, eu posso até viver dos dividendos e não reaplicá-los. Podemos fazer uma analogia do investimento a longo prazo como uma semente. Uma semente plantada hoje leva tempo para crescer uma árvore, gerar frutos e até uma sombra. Investir hoje para colher no futuro. Essa é a ideia. Número 6. Não executar aportes regulares. Seu principal ativo é o seu salário. Então, gastar de uma maneira mais eficiente, poupar dinheiro e investir mensalmente é a melhor maneira para aumentar o seu patrimônio. Essa, com toda certeza, é a melhor estratégia para se ter sucesso a longo prazo. E não existe esse negócio de todas as ações estão caras, a bolsa está muito alta, sempre há oportunidade para se comprar. Ah, mas e se eu receber uma herança? O que eu faço? Ótimo, melhor ainda. Você pega esse dinheiro e investe, e se você não vai precisar viver desses dividendos porque você tem um emprego, continue fazendo o aporte mensal. Isso significa que você vai atingir o seu objetivo muito mais rapidamente. Já falamos isso em um vídeo anteriormente. Investir tem mais a ver com disciplina do que conhecimento técnico. E essa disciplina de investir começa a criar hábitos de uma mente milionária. Número 7. Se preocupar com o preço da ação. Aqui vale uma consideração importante: a diferença entre preço e valor. A definição do nosso querido Warren Buffett é sensacional. Ele diz algo muito simples. Ele fala que preço é o que você paga e valor é o que você leva. O holder decide comprar as empresas pelos fundamentos e não somente pelo valor.
Claro, valor é importante, mas nem é tudo. Então aqui nós temos 2 pontos. Não deixe de entrar no papel por questão de centavos. Você está investindo a longo prazo. E no longo prazo, essa questão de centavos não irá fazer diferença. Número 2, muito importante seria o que? A cotação do papel e a quantidade de ações. Para o holder, o que importa é a quantidade de ações que você tem. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu comprei Itaúsa e paguei R$10 e decidi comprar 1.000 ações. Então eu investi R$10.000. Em um determinado momento passa-se um problema dentro do Itaú e a cotação de Itaúsa vem para R$6. Isso significa que antes o meu patrimônio, que era de R$10.000 em ações, veio para R$6.000. Porém, eu continuo tendo 1.000 ações. E é isso que importa para um holder. E esse entendimento é muito importante para que você não venda as suas ações somente por conta da cotação atual. Número 8. Ganância e impaciência. Não seja movido pela ganância, tampouco pela impaciência. Nesse tipo de estratégia, o investidor precisa ter ciência que a sua dedicação ao mundo dos investimentos será de médio a longo prazo, pois os ganhos iniciais são pequenos. Especialistas comparam o mundo do investimento com o mundo fitness, e até que esse tipo de comparação faz algum sentido. Todos nós sabemos o que fazer para ter o corpo perfeito ou a saúde em dia. Basta praticar exercícios, se hidratar, comer de uma maneira saudável e respeitar o sono. Mas mesmo sabendo a fórmula, nem todos conseguem. E o mundo dos investimentos é exatamente assim. Não tem fórmula e o conhecimento é a única maneira de conseguir chegar lá. Em plataformas como o YouTube, você pode encontrar muito conhecimento disponível. Esses são alguns dos erros em que o investidor iniciante pode cometer, mas eu sei que você não irá cometê-los. Eu espero de coração que eu tenha conseguido passar algo por meio desse vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Eu estarei sempre aqui, contigo na trilha do ouro. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!